Fala pessoal, Glaucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar um tema que eu, você, que todos nós vivemos e experienciamos, e o tema é crise. Porém, nós vamos trabalhar a crise sobre a perspectiva da transformação, ou seja, toda crise que nós vivemos, ela vem com um intuito, com um propósito da transformação. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouco o que é a crise, por que ela acontece e por que ela vem nos trazer uma transformação. Para a gente começar, então, pessoal, vamos considerar o seguinte: sua alma, seu espírito, ou a sua consciência, o que primeiro ela precisa para a gente considerar a nossa existência, né? O que você precisa para considerar que você existe? Se a gente fizer essa analogia, a gente vai precisar então de um corpo, certo? Vai acompanhando esse raciocínio aqui comigo. Beleza. Partindo disso, seu corpo ele vai precisar do quê? Ele vai precisar de um planeta. Vai precisar de um planeta para o seu corpo habitar, beleza? Não leva em consideração o desenho que eu estou fazendo aqui na mão, tá? Junto com vocês. Apesar do vídeo não estar, né? A aula não estar acontecendo ao vivo, eu estou fazendo aqui o desenho na hora, tá? Na gravação direta aqui do vídeo. Então tá bom, você precisa de um planeta. Perfeito. Agora que você tem um planeta, seu corpo habitar, a gente precisa de mais um elemento, né? O que que a gente vai precisar? Vai seguindo o raciocínio comigo. Pô, preciso de um continente. Tá bom, preciso de um continente. Que mais agora que eu preciso? Ah, agora que eu tenho um continente, preciso de um país. Então, seu corpo tem um planeta para ele poder habitar, tem um continente, tem um país. O que que você precisa agora? Ah, você precisa de um estado, certo? Então, seu corpo está num planeta, que está num continente, que está num país, que está num determinado estado. Ah, uma cidade também, né? Legal. Que mais a partir disso? Um bairro, um bairro. Então, agora que seu corpo tem um planeta para habitar, tem um continente, tem um país, tem um estado, tem uma cidade, tem um bairro. Agora, o que você precisa? Precisa de uma família, né? Uma base familiar aí para o seu corpo habitar, trocar e experienciar, certo? Então, agora aqui, a partir desse conjunto, né? Nessa analogia que a gente está fazendo, o que que tem? Você e eu, certo? Logo, isso é o quê? Um ego. Esse ego, para se reconhecer, né, o que que ele precisa? De uma consciência. Então, você tem uma consciência, certo? Você tem consciência de que você é um ser humano, que você tem consciência que você está no planeta Terra, que você está num continente, que você está num país, né, que você mora num determinado estado, numa cidade, num bairro, que você faz parte da família XPTO. Prazer, meu CPF é X, lá, 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 eu sou, lá, 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 lá. Beleza. Pegando essa analogia, tudo isso, tudo aqui, você consegue perceber que diz muito sobre você? Isso daqui é, vamos dizer assim, é a sua formação inicial. E aí o que acontece? Vamos fazer um outro desenho aqui. Com base nisso, partindo disso daqui, você tem aspectos o quê? Que influenciam você? Cultura, né? A gente olhou toda, fez essa analogia aí. Então tem uma cultura que te influencia,
Que mais que te influencia sobre esse seu ego? A família vai influenciar na estrutura e na formação do seu ego, né? Que mais? Partindo disso, cultura, família, um outro ponto interessante aqui, também que vai te influenciar, que é o quê? Um condicionamento. Acho que esse agora vai ter que ficar pequenininho, acho que ele não vai caber aqui. Bom, vai ficar para fora aqui da pirâmide, beleza, gente? É mais para didática mesmo. E aí, o que que acontece? O ego, esse seu ego aqui, esse seu CPF, isso que você é, ele é o gestor da sua consciência. Então, ele vai fazer toda a gestão, né, daquilo que tem valor para você, né, daquilo que você considera, né, e aí que a gente vai começar a entrar no jogo, que você considera como certo, como errado. Mas aí, dentro de uma perspectiva analítica, o que que a gente vai ter aqui também? A gente vai ter o self, tá? O que que o self, este self aqui, vai representar para a gente? E aqui, pessoal, para a gente entender sobre a crise, é importante você entender o que eu vou falar agora, tá? O ego, perdão, o self, pode considerá-lo como o divino dentro de si, o divino dentro de cada um de nós, tá? Então você pode chamar de divino, você pode chamar de centelha divina, você pode chamar de sagrado, chame do que você quiser, tá? Dentro da perspectiva analítica, tá? Para o Jung vai chamar o self de totalidade, tá? Gravem isso que eu estou falando, tá? Para entender essa aula sobre crise e para entender as próximas aulas que a gente vai trabalhar aqui. Se a gente está falando de totalidade, é total, não é, gente? Então, é total. Os seus aspectos na totalidade. Vou dar só um pequeno exemplo aqui para você fixar essa ideia, para você refletir antes da gente seguir e antes da gente entrar para as próximas aulas. Se eu estou falando totalidade, você, serzinho de luz, você nunca sentiu raiva? Você sente raiva? Já sentiu alguma vez? Ah, já senti. Ah, mas eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser bonzinho, eu não posso sentir raiva. Se a gente está falando de totalidade, então a raiva é um aspecto que você precisa integrar e trabalhar dentro de você, tá? Então, fica com essa ideia, tá? Com essa reflexão aí na sua mente, porque isso vai fazer total diferença no seu processo e no seu caminho de autoconhecimento. Isso daqui é, assim, eu considero uma das grandes, se não uma das maiores viradas de chave, tá bom? Então, partindo desse pressuposto, o que que vai acontecer? A cultura, né, ela vai influenciar nas suas escolhas, nos seus comportamentos, no seu modo de ser e agir no mundo. A mesma coisa vai acontecer. Tudo que você aprendeu dentro desse seu contexto familiar vai influenciar no seu modo de ser, nos seus comportamentos, naquilo que você tem como um valor ou não. E aí a gente tem um condicionamento, tá? E aí o que que é esse condicionamento? Eu não acabei de mencionar aqui que a totalidade é tudo. E aí o que que a gente tem? Um dos, tá? Só para exemplo. De condicionamento, a gente começa com certo barra errado. Isso daqui, certo e errado, não existe aqui. Se o self é totalidade, então eu posso dizer que o meu self é neutro. A gente começa a criar esse padrão de certo. Deixa eu pegar a luzinha aqui para eu poder aqui. Quando a gente começa com esse padrão de certo e errado, isso daqui são influências que a gente vem sofrendo de acordo com esse contexto aqui, certo? Vamos, por exemplo, pegar de baixo para cima, um condicionamento. Supondo que você foi tentar, de repente, sei lá, você foi tentar prestar um concurso público, né?
e daí você não passou a primeira vez. Aí você pode criar um condicionamento. Eu não sou boa o suficiente, né? Eu não sou bom o suficiente. Ah, eu não entendo. Tem gente até, né, que fala, eu sou burro, eu sou burra, eu sou lerda. Você cria um condicionamento, né, perante uma experiência X aí que você teve. A mesma coisa acontece aqui na família, tá? Digamos que você nasce numa família, por exemplo, que seja uma família só de advogados, tá? Pessoal, são só exemplos, tá? Não tenho nada contra advogado, nem nada, é só para a gente poder. E aí você nasce nessa família de advogados, o que que acontece? Você começa a receber aquela influência. Não, porque essa família é sua família de advogado, então você nasceu agora aí, a Maria e o João, não, porque daí a Maria vai ser uma excelente advogada, o João vai ser um excelente advogado, você começa com essa pressão familiar. Só que daí o que que acontece? Você, Maria, ou você, João, você não quer ser advogado, você quer, cara, vender coco na praia. Pronto. Você, pela sua integridade, pelo seu self, então imagina que isso daqui é um. Você tem aqui o seu self enviando, né, informações aqui para sua consciência. E o ego é o gestor, certo? Então o ego vai ficar gestionando. Isso daqui, quando a gente fala de que você está sendo influenciado pela cultura, pela família, e pelo condicionamento, isso daqui está onde? É inconsciente, tá? São influências que você sofre do inconsciente coletivo, certo? Então você está sofrendo, tá? Influências do inconsciente coletivo. A partir dessas suas influências do inconsciente coletivo, você vai criando também as suas experiências que vão moldando o seu inconsciente pessoal. E aí o seu self, que é o quê? Que é a sua totalidade, né? Que o Jung ele vai falar do processo de individuação, que é você conseguir se fundir com esse self, né? E aí o ego que está fazendo essa gestão da consciência, o self está mandando uma informação e aí vai meio que dar um embate aqui com o ego. É onde começam as crises. Por quê? Nesse exemplo que eu dei sobre, por exemplo, a Maria ou o João não querer seguir a carreira da família, que todo mundo na família são advogados bem-sucedidos e quer vender coco lá na praia, pronto, o que que já começa aqui? Vai começar a entrar no certo e errado, né? Onde já se viu vender coco na praia? Ah, vai virar hippie agora? Vai querer viver essa vidinha mais ou menos? Mas isso talvez seja uma coisa que você queira fazer. E aí, à medida que você vai entrando nesses entraves, que você fala, ah, eu não quero, o que que vai acontecer? O self, ele vai mandar algo para o ego, que vai fazer a gestão da consciência, e aí você vai ter o quê? Você vai ter uma vontade, tá? Existe uma vontade. Só que quando você está nesse embate, né, cultural, familiar, um condicionamento, aonde que começa a vir as crises? Porque daí você tem uma vontade, mas ao mesmo tempo você vai ter o medo, e ao mesmo tempo, ou você vai ter um e outro. Normalmente são os dois, né, gente? Você tem uma vontade, que é a realização do si mesmo, tá? Que é o que é bom para você, é o que você quer. Só que aí essa sua vontade vai te gerar um medo, ou vai te gerar uma culpa, ou vai gerar ambos. Por conta do quê? Por conta das influências que você recebe. E a partir disso você entra o quê? Em crise. Tá fazendo sentido até aqui? Então, pensando, né, nessa questão de totalidade, pô, se o self é neutro, se o self é total, eu tenho que buscar essa integralidade dentro de mim. Eu tenho que integrar todas essas partes em mim, né? Porque se a gente olhar para essa pirâmide, né, de cultura, família e condicionamento,
A gente vai estar falando muito o quê? Aqui de moral. Está falando de moral. Então, muitas coisas aqui que o seu self tem desejo de realização, que para você é ético, que para você faz sentido, não é uma moral aqui na cultura, não é na família, e você cria um condicionamento sobre isso. Então, você começa a entrar nessa tensão, você entra, nessa crise. Então, pensa assim, tudo isso daqui que você foi aprendendo, né, e que isso foi estruturando o seu ego, pense assim, isso é uma tese, né? Agora, com as informações do self, quando você está buscando a autorrealização, você tem que chegar ao quê? Pense assim, com uma antítese, né? Então, você tem uma tese, cara, você tem que pau, pau, bate, contrapor isso. Peraí, mas quem falou que eu tenho que seguir isso que minha cultura está falando? Quem falou que eu tenho que seguir a mesma carreira que a minha família? Só que para você fazer isso, o que que acontece? Você tem culpa. Por que que vai bater a culpa? Putz, eu vou ser o fora da lei, né? Eu vou ser o que vai na contramão de todo mundo? E aí bate o medo. O que é que você não quer soltar daqui para ser e vir realizar aquilo que de fato você é? O self não é a totalidade? O self não é o divino dentro de você? O self não é a centelha divina em você? Se o self é o criador dentro de você, se o self é a centelha divina dentro de você, quem é que sabe mais que você o que é melhor para você? Quem é que sabe mais que você o que faz sentido para você? Quem é que sabe mais que você aquilo que te deixa feliz? Você quer tomar as suas escolhas. Você não toma porque existe um condicionamento cultural, familiar, entende? O quanto que tudo isso afeta, aí você começa a entrar em crise, porque daí você vai começar a entrar nesse negócio de certo e errado, de bom, de ruim, isso pode, isso não pode, aí eu devo, não devo. E aí você não desenvolve, né, esse self. E aí o que que acontece? Gente, é muito comum. Percebam isso. Percebam nas experiências mesmo. Quando foi que, de fato, você tomou uma decisão por si próprio, sem medo, sem culpa? Ou quando foi que você não esperou, desculpa, que alguém te desse um direcionamento, uma rota, indicando para você, não, vai para cá, vai para lá, isso é certo, isso é bom, isso é ruim. Dentro dessa estrutura, dessa analogia aqui que eu fiz com vocês, a gente está esperando isso o tempo todo. A gente espera que alguém nos dê uma resposta. Mas, na verdade, é você que tem que encontrar essa resposta. E para você encontrar essa resposta, você vai entrar em crise, porque você vai ter que questionar tudo que você aprendeu, que você escolheu e por que você vem escolhendo até agora. Às vezes a gente escolhe coisas, gente, a gente nem sabe por quê. Às vezes a gente usa só aquele mero, porque quero, porque tô afim, mas no fundo, a gente não sabe por que quer, a gente não sabe porque a gente tá afim. Então a crise, né? O que que isso nos lembra também, nos remete lá no processo simbólico da alquimia, né? Tem vídeos de alquimia aqui no canal. A crise é algo simbólico que eles usam, né? Que é conhecido como o quê? Crisol. O crisol é o quê? Você vai entrar lá e, como eu falei, você vai questionar, é porrada, tal, 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 tal. Quem foi que falou isso? Tal, por que eu considero isso? Tal, tal, e o que que eu quero? Entende? Né? Então, por isso que existe o crisol, que é o simbólico, né? É onde o alquimista vai fazer o trabalho dele, que é o quê? De transformar chumbo em ouro, que é uma metáfora, e que apesar de ter sido usado, né, pela própria alquimia. Por quê? Os alquimistas usaram isso como uma metáfora, né, dentro do contexto histórico. Eles eram pressionados pela igreja, então eles falaram que o trabalho deles era transformar chumbo em ouro. Mas quando a gente olha isso por um processo alquímico da nossa psique, né, no processo de individuação, de eu conseguir me fundir com a totalidade, com o todo, com o Deus dentro de mim, com o Criador dentro de mim, com o divino dentro de mim, com a centelha divina dentro de mim, eu vou ter que entrar em crise, questionando tudo isso que o mundo está me dizendo, questionando o que as pessoas estão falando, o que eu devo fazer, questionando o que as pessoas estão dizendo, o que elas acham que é melhor para que eu faça para minha própria vida.
É por isso que a gente entra em crise. A crise vai nos remeter também ao quê? Sincronicidade. Então, quantos eventos, né, acontecem aí na sua vida, de repente, que você fala assim, por quê? Mas por que que eu fui escolhida? Por que que isso está acontecendo? A sincronicidade, esses eventos, eles vão te levar, talvez, para uma crise, né? Então, você está lá na crise, você vê que movimentos estão acontecendo. E às vezes a gente vai fazer o quê? A gente vai julgar, né? A gente vai lá de novo, ah, não mereço, é certo, errado, lá, 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 lá. Mas esse movimento, essa situação que está acontecendo na sua vida agora, é porque algo dentro de você precisa ser modificado para que ocorra o quê? Que foi o tema do vídeo que eu falei. A transformação. Então, pessoal, deixa eu pôr um pouquinho mais para o lado. Não existe. Ai, vai sair da tela, né? Bom, acho que dá para vocês entenderem. Não existe transformação, tá? Sem a gente passar pela crise. Porque a crise a gente vai ter que questionar, a gente vai ter que considerar aquilo que é ético para nós, aquilo que faz sentido para nós. Ao fazer isso, vem aqui, ó, o medo, a culpa, por isso a crise, tá fazendo sentido? Porque você vai se descolar, a sensação é essa mesmo, você vai se descolar de um monte de coisa, de uma realidade que você começa a falar assim, cara, não, peraí, isso daí para mim já fez sentido em algum momento da vida, já não faz mais hoje, né? A gente tem um exemplo clássico também, não sei se você já ouviu isso, né? Eu já ouvi várias vezes, quando alguém fala assim, mas caramba, tá todo mundo falando a mesma coisa, só você tá fazendo ao contrário. Opa, peraí, todo mundo está falando alguma coisa, então perceba, alguma coisa pode ter de bom aí, mas é alguma coisa. É aquela hora que você pega o seu brain, que você pega o seu cérebro, você fala, vamos analisar este katsu. Tudo bem que tá todo mundo falando, né? Uma vez uma professora minha falou assim, Gláucia, quando todo mundo estiver indo para um lado, né, e você estiver indo para o outro, provavelmente você está no caminho certo, né? Se 99,9 das pessoas estão seguindo alguma coisa e você fala assim, não, eu vou para cá, pode averiguar que provavelmente você vai trilhar com muita plenitude nesse caminho, né? E depois ela complementou dizendo assim, quando você estiver fazendo alguma coisa em que muita gente começar a criticar, também, mesmo cenário, pode apostar que esse é o caminho da sua autorrealização, esse é o caminho da plenitude. Eu sempre lembro disso, né? E normalmente na nossa vida é assim. E aí eu não estou dizendo que você não vai ouvir as pessoas, que você não vai considerar, mas a palavra é justamente essa. Eu considero. Aí eu pego isso que todo mundo está falando que é alguma coisa, eu trago para cá, nesse meu ambiente, né? E trabalho sobre isso, né? Por isso que o processo de alquimia também, o que que a gente tem? Né, que é o solve et coagula, né? Dissolve, coagula. É justamente isso que eu estou falando. Alguém vai trazer uma tese para mim? Tá bom, vou questionar, né? Então você queima, dói, bate, crise, tá? Essa é a crise. Então, por isso que representa os elementos, né, da alquimia. Fogo, ar, terra e água, porque a gente tem que integrar esses elementos. Então, eu vou pegar uma crise, uma questão que eu estou vivendo, seja ela qual for a crise, às vezes pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise no relacionamento, pode ser no trabalho com o chefe, pode ser uma crise afetiva. Gente, N crises a gente tem, né? Então, eu vou pegar esse tema, eu vou pegar essa crise, eu vou começar a questionar. Quando eu começo a questionar, vai começar a doer, vai começar a doer. Por quê? Porque a gente vai estar nessa dualidade, nessa dicotomia de certo, errado, bom, ruim. A gente já entendeu que a totalidade não é isso. A gente vai avançar depois um pouco nessa questão do céu, sobre a totalidade. E aí eu vou começar a me questionar. Então queima, 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 né? Então eu tô quebrando isso daí, tá? Ele tá dissolvendo, né? Quando eu jogo a água, né, nesse fogo que queima, que arde, você tem o ar, né? A água purifica, tá? Você tá sublimando uma nova ideia sobre isso, né? O que que é a terra? É coagular. Depois que eu faço isso, né, que eu quebrei, joguei a água, isso vai evaporar, isso vai voltar a coagular, né? Se tornar algo. Eu tenho que ir lá
questiona de novo, questiona de novo. Então, percebam, gente, quando a gente fala assim, a gente usa até o ditado, né? Não precisa, a gente muda ou pela dor ou pelo amor. Mas quando a gente vai adquirindo consciência sobre todos esses aspectos que estão influenciando a dinâmica, da nossa psique, entenda assim, tem pessoas que entram, e assim, de verdade, tá? Vamos dizer assim, é um dito popular, tá? Que as pessoas entram para o processo de autoconhecimento, de livre e espontânea vontade, não porque ela questionou, porque ela teve uma crise. Normalmente a gente vai questionar alguma coisa quando a gente tem uma crise, né? Então por isso que a gente tem esse dito, né? Ah, é pela dor ou pelo amor. A dor aqui no caso é a crise. Então quando a gente fala assim, não precisa sofrer, perceba, uma crise é diferente de um sofrimento. Então, quando eu entendo que sincronicidades estão acontecendo porque eu preciso aprender algo com aquela situação, o processo muda completamente. A sua visão de mundo está mudando. Entende, gente? Não sei se eu estou conseguindo facilitar aqui o entendimento. O que eu quero trazer junto, aqui nessa aula são outros conteúdos que a gente compartilha aqui no canal, né? Perceba que essa visão que eu estou trazendo aqui para vocês, da psicologia analítica, né? Da psicologia do Jung, a gente tem por outras vertentes, quase que as pessoas falando as mesmas coisas, os métodos são diferentes, gente, mas se a gente se dedica a olhar para tudo aquilo, a gente fala, cara, as pessoas estão falando da mesma coisa. Então a gente tem áudios, tem vídeos aqui, por exemplo, de espiritualistas. Gente, deixa eu só deixar esse carro passar aqui. Pronto. Esse é um sinal de algo que eu tenho que trabalhar em mim, porque é surreal. Toda vez que eu tô gravando, essa pessoa passa com este carro bem na hora do vídeo. Mas, enfim, voltando ao raciocínio aqui, que eu estava falando dessa, vamos dizer, esse sincretismo, né, de algumas áreas. Os últimos vídeos aqui foi do Neil Donald Walsh, né, uma crise que ele teve, é um conteúdo mais focado para a área da espiritualidade. E ele vai questionar, né? Então perceba, é uma conversa interna que ele começa a ter ali com o divino dentro dele, com a centelha divina dentro de você, e ele vai conseguindo montar uma dinâmica de vida, né, ali para ele. E quando a gente fala também de outros conteúdos que a gente trouxe aqui, por exemplo, da mecânica quântica, o que que eu acabei de falar aqui para você? O pessoal vai dar um mapa para a gente, vai dar uma tese, e a gente vai ter que questionar isso daí. Pô, vamos lá, vamos testar, deixa eu ver, deixa eu ver se faz sentido para mim, né? Então, o que que acontece? Você tem a tese, você tem a antítese, pau, pau, pau. Então, você vai quebrar, você vai destruir alguma coisa para nascer uma outra coisa, né? De acordo com aquilo que é e que faz sentido para você, para sua autorrealização. Quando a gente estudou, né, lá no livro Alice no País do Quanto, a gente não tem bastante metáfora sobre isso, né? E o que que a gente tem de experimentos? Gente, são coisas totalmente diferentes. Eu só estou fazendo um paralelo para a gente olhar o que áreas estão falando. E se a gente está num contexto, se a gente está aqui no planeta Terra, tudo isso influencia. Entende? Lá, quando você tem as flutuações quânticas, o que que você tem? A partícula e a antipartícula, né? Tem até a metáfora que elas estão numa dança entre partícula e antipartícula, elas se chocam, elas se aniquilam e a partir disso nasce uma terceira coisa. Entende? Aqui, gente, é a mesma coisa, é por isso que a gente tem crise. A crise vem porque esta crise está nos apontando algo que a gente precisa transformar e integrar dentro da gente, tá? A gente vai aprofundar mais sobre isso de integrar, sobre, por exemplo, esse exemplo que eu falei, né? A raiva, muitas vezes a gente aprende. Você não pode ter raiva, calma lá, calma. Eu não falei que o self é totalidade, então peraí. Se eu sou parte do todo, e se existe raiva em mim, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa com isso.
O que é diferente, né? O que é diferente de eu colocar características no todo. E essa é uma grande sacada também. A totalidade é neutra. Aqui, ó, self neutro, self é totalidade, tá? Esse é um aspecto muito importante. Dito isso, né, eu gostaria de deixar uma frase aqui para vocês que eu gosto muito, até vou jogar na tela, que o Jung vai falar assim: nenhuma árvore, por maior que seja, pode chegar até o céu, ao menos que cria, né, crie raízes e que as suas raízes se estendam até o inferno. O que que quer dizer com isso? Né? Meu ego aqui, eu vou ter que contrapor, buscar lá nas minhas sombras tudo aquilo que de repente eu reprimi, que eu não quero olhar, que eu não aceito em mim, porque vem do inconsciente coletivo, que vem de uma cultura, de uma família. Eu vou ter que buscar isso lá embaixo, né? Que é simbólico, gente, é simbólico. No inferno, para eu conseguir chegar no céu, aonde? Na minha totalidade. Quando eu faço esse trabalho, eu vou integrando essas partes. E aí eu vou cada vez mais conectando com aquilo que de fato eu sou, que é o si mesmo. Então, acho que essa aula para a gente falar de crise, espero que eu tenha conseguido trazer um bom entendimento, ou pelo menos um tiquinho aí para fazer um boom, né? Expandir aí a sua consciência. Então a gente passa por essa crise, né? Que às vezes pegando esses outros pensamentos que a gente fala, olha, cuida dos seus pensamentos para que você consiga materializar algo na sua vida, para que você consiga, né, essa autorrealização, também tem a ver com isso, né? Às vezes você quer muito algo para a sua vida e você não consegue, por quê? Porque você não está absorvendo, captando, aprendendo e modificando essas informações que o self traz para você. E às vezes por isso você não consegue. Entende, gente? Então não é só, apesar de a gente trabalhar conteúdos assim, tem vários conteúdos aqui no canal que a gente fala, olha, cuide dos seus pensamentos, observa, mas é no sentido do quê? De se tornar consciente. Não adianta a gente sentar aqui e falar, quero que minha vida muda, quero hoje minha vida vai mudar, lá, 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 lá. Meu, vai mudar sim, mas você vai ter que entrar em choque com você mesmo. Crise. A crise não é ruim. A crise é algo que você precisa modificar. E o modificar é o quê? É integrar em você. E aí sim você tem a transformação. Beleza? Outro ponto que eu queria só destacar aqui para vocês também, quando a gente fala essa questão da crise, é que tudo isso é simbólico, né? A gente consegue encontrar isso dentro da onde? Das mitologias, né? A mitologia ela vai trazer muito simbólico, né? De algo que está acontecendo ali. Então você vê na mitologia você tem o herói, você tem o que vai para o inferno, você tem o que rouba o fogo. Você vai ter muitos aspectos e características ali na mitologia, né, que trabalham muito com o simbólico e que diz muito sobre toda essa dinâmica aqui, né? Quando eu falo para vocês da sessão ali com o Mahalila, né, que é uma sessão terapêutica com jogo de autoconhecimento, o que que o Mahalila tem muito ali? Tem muito simbólico. Vou colocar aqui na tela aqui para vocês também, né? A jornada. Então, no Mahalila, o que que você faz? Você traz um problema, você traz uma questão e dentro dessa dinâmica, conforme você vai mostrando, trabalhando ali no jogo, o jogo vai falando esses movimentos para você, de subida e caída, que são o quê? São aspectos que você precisa trabalhar em você para você estar mais próximo da sua integridade. Entende? São 72 níveis de consciência, né? Então é como se fosse um oráculo. E não se espantem, pessoal, né? A mesma coisa, os sonhos. Os nossos sonhos, eu já reforcei aqui em outros momentos. Os nossos sonhos são como um oráculo da nossa jornada, sabe? O sonho está mostrando ali para a gente o que é que a gente precisa trabalhar, porque o sonho ele vai ser compensatório, vai ser premonitório também, né? Mas eu vou aprofundar aqui também em outras aulas com vocês sobre todos esses temas, para a gente poder ir montando aí
uma pecinha no quebra-cabeça para te ajudar aí nessa sua jornada e no seu processo de autoconhecimento. Beleza, gente? De verdade, eu espero que isso de alguma maneira tenha contribuído aí para você, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considero que você. Considero não, peço que você considere se inscrever, tá? Essa é uma forma de você apoiar aqui o meu trabalho, tá? Um incentivo também que você faz. E também peço que você avalie, né, a possibilidade de você se tornar um membro do canal. Se tornando membro do canal também é uma das formas de você apoiar esse trabalho, a divulgação desse trabalho. E também, pessoal, na área de membros, qual que é a ideia, tá? A ideia da área de membros é a gente pegar todos esses conceitos teóricos e tornar isso o quê? Em práticas, em vivências. Não adianta a gente ficar só isso no mental. A crise, ela tá aí. A gente vive a nossa crise, né? Então, o espaço para membros, além da gente trazer alguns conteúdos que, por alguns motivos, não dá para a gente colocar aqui, quem se tornar membro vai saber o motivo, e ele serve também para a gente fazer essa troca, né? Para a gente ter essa experiência, essa vivência. Por quê? Quando a gente entra no processo de autoconhecimento, o que que acontece? Nós temos a tendência de querer transformar o outro, né? A gente acha que agora a gente sabe de tudo, sobre tudo, lá, 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 e a gente quer ficar colocando goela abaixo alguma informação em algum alguém, achando que a gente vai salvar o mundo e mudar tudo. Não. A única pessoa que você pode transformar é você mesmo. Então, lembre-se sempre disso também. Ninguém tem a capacidade de transformar ninguém, mas ninguém se transforma sozinho. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Porque o que que a gente está fazendo? A gente sempre projeta no outro aquilo que a gente não trabalha em nós. Então, eu preciso, olha lá, a sincronicidade de novo aqui. Os eventos, as sincronicidades, tudo que aparece, sonhos, etc., são N coisas aqui para a gente trabalhar diz respeito a nós. A gente tem isso onde também, lá nos axiomas, que eu esqueci de mencionar, eu fui trazendo as questões da espiritualidade, da mecânica quântica e da psicologia, a gente tem axiomas, que eu estava falando aqui da simbologia, que a gente consegue ver isso nos mitos, onde a gente vê isso também, né? A gente não tem lá uma passagem que se fala o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu, né? A gente tem os axiomas também lá do Caibalion, né? O princípio de correspondência, assim como é embaixo, é em cima, é assim como é em cima, é embaixo. Então perceba, o que você tem na sua psique, você vive aqui na matéria, entende? E essa troca é onde você vai chegando próximo da sua totalidade, né? Então, só para a gente encerrar, que são tópicos que a gente vai ver em outras aulas também, a gente não tem as doenças psicossomáticas, considere isso também, né? Então, a gente tem sonhos, a gente tem sincronicidade, a gente tem meios que o self está trazendo informação para nós, para quê? Para a gente trabalhar na dinâmica da nossa psique. Se mesmo assim eu tô uma voada da vida, eu não tô percebendo, eu não tô me ligando para isso, então o que que acontece? Puf, materializa para você, para ver se na pele, na carne, você enxerga que alguma coisa dentro, né, na dinâmica da sua psique, não tá muito legal. Eu tive uma experiência dessa, se eu não me engano, eu já contei num vídeo, mas aí para não estender muito aqui, na próxima aula eu conto essa minha somatização para vocês e como que eu resolvi isso dentro de um processo de autoconhecimento na análise por meio da terapia. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado para quem ficou comigo até o final. Bons estudos e até a próxima aula.